Equações, equações do segundo grau. Equações, equações do segundo grau. Você já esteve na beira de um rio ou um lago e atirou uma pedra para o centro da água? Ou então jogou um objeto? Ou deu uma bicuda numa bola? Você já percebeu qual foi a trajetória traçada? Pois bem, essa trajetória formou uma parábola. As equações do segundo grau formam parábolas e representam gráficos em diversas situações. As parábolas estão presentes na construção civil, em portas ou janelas em forma de arco. Estão presentes também em radiotelescópios que captam os sinais emitidos pelas estrelas e galáxias. Usamos as equações do segundo grau em matemática financeira, nos gráficos de ações em empresas de bolsas de valores, na construção gráfica, nos sistemas de navegação, na teoria musical, acústica, estatística, economia, equipamentos médicos e por aí vai. Ou seja, é importante estudarmos as equações do segundo grau. Para falarmos de equações do segundo grau, antes de mais nada, nós precisamos entender o que é uma equação. Equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Tá, mas o que é uma expressão algébrica e o que é uma igualdade? Expressões algébricas são um conjunto de operações matemáticas aplicadas a números conhecidos e a números desconhecidos. Esses números desconhecidos nós representamos por letras. Aqui tem dois exemplos de expressões algébricas. Toda expressão algébrica que possuir uma igualdade em sua composição será chamada de equação. É importante sabermos que a igualdade é o que permite encontrar os resultados da equação. Então, ela é peça fundamental para procurar os resultados dessa equação, ok? As equações são classificadas de acordo com o seu grau. O grau de uma equação está relacionado com o maior valor do expoente que essa equação possui em sua incógnita. Lembrando que essa palavra incógnita nada mais é do que a letra, nada mais é do que o termo desconhecido da equação. Então, diremos que uma equação é do primeiro grau quando o maior expoente de sua incógnita é 1. Será do segundo grau quando o maior expoente de sua incógnita é 2, e assim por diante, tá? Nós temos equações do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e lá vai. Bom, melhor passarmos exemplos. Olha só, eu tenho aqui 8x mais 5 igual a 10. A incógnita é o x. Qual é o valor do expoente dessa incógnita? Cuidado, ele não é zero. O expoente dessa incógnita é 1. Então, como eu só tenho esse expoente, a minha equação é considerada como sendo uma equação do primeiro grau. Vamos ver um outro exemplo. Olha essa equação aqui. A nossa incógnita é o x, só que esse x apareceu com expoente 2 e apareceu com expoente 1. Então, essa equação vai ser classificada pelo valor do maior expoente. E no caso, o maior expoente é o 2. Então, essa equação é uma equação do segundo grau. Aqui nós temos um outro exemplo. A nossa incógnita x está com o expoente 2, está com o expoente 1 e está com o expoente 3. Pois bem, como é que eu classifico essa equação? Eu irei classificá-la pelo valor do maior expoente. E no caso, o nosso maior expoente é o 3, então essa equação é uma equação do terceiro grau. Bem, agora que já sabemos o que são equações e como elas são classificadas, podemos finalmente falar sobre equações do segundo grau. As equações do segundo grau aparecem na forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde este a, este b e este c são chamados de coeficientes e são números reais. E o nosso a precisa ser diferente de zero. Veja aqui essa equação do segundo grau. Eu tenho 5x² mais 2x mais 4. O coeficiente que está junto do x² representa o valor do a. E quem está junto do x² é o 5. Então, o nosso a é 5. O coeficiente que está junto do x representa o b. Quem está junto do x é o 2. Então, o nosso b é 2. O coeficiente que não está acompanhado da incógnita
é o C, também chamado de termo independente, tá? Então, o nosso C aqui é o 4, ok? Um outro exemplo. Quem está aqui junto do x ao quadrado é o número 1. Então, o nosso A é 1. O B é menos 3. E o nosso termo independente, aquele que está sem a incógnita, representa o nosso C e o nosso C é o 7. Agora, olha só. Para ser equação do segundo grau, não existe a necessidade de primeiro aparecer o x², depois aparecer o x e depois aparecer o c. Não precisa estar nessa ordem, tá? Então, veja esse exemplo aqui, ó. Nós temos 8 mais 7x² mais 2x igual a 0. Mas cuidado! Não significa numa equação do segundo grau que o A é o primeiro valor que aparece, é o primeiro número que aparece. Não, não é isso. O A sempre será aquele coeficiente que está junto do x ao quadrado. Quem é que está junto do x ao quadrado aqui? Quem está junto é o 7, mesmo que não seja ele o primeiro número a aparecer. Mas o A é sempre aquele coeficiente que está junto do x ao quadrado. Então, o A vale 7. O B é sempre aquele coeficiente que está junto do x. E quem está junto do x aqui é o 2. Novamente, não importa a ordem. O B precisa ser aquele que está junto do x. Então, o B é 2. E o C precisa ser aquele coeficiente que não está acompanhado da incógnita. Então, o nosso termo independente aqui é o 8. Veja aqui o exemplo. Menos 6x² menos 3x. Eu tenho o valor do A? Tenho. Quanto é que é o valor do A? O valor do A é menos 6. Temos alguém com x? Temos. O nosso B é o menos 3. Só que nessa equação do segundo grau, eu não tenho o termo independente. Ok, não tem problema. Tá, mas então quem é o nosso C? O nosso C é 0, certo? Veja aqui um outro exemplo. x² mais 7 igual a 0. Temos o x², então temos o A. Quanto é que vale o A aqui? O A é o carinha que está junto do x², ou seja, o A é 1. O B é aquele que está junto do x. Nós temos alguém junto do x aqui? Não. Então, nesse caso, o B é 0. E o C é aquele que não está acompanhado da nossa incógnita. Então, aqui o nosso C é 7. E agora, por fim, a menor de todas, x² igual a 0. É uma equação do segundo grau? É. É porque eu tenho a incógnita com expoente 2. Eu tenho x², eu tenho a equação do segundo grau. Então, nós temos o A. Quanto é que o A vale? O A vale 1. Tá, mas eu não tenho alguém com x, eu não tenho o B. Então, o B vale 0. E eu não tenho o termo independente. Então, o nosso C é 0. As equações do segundo grau podem ser completas ou incompletas. Será completa quando nós tivermos todos os coeficientes, quando tivermos o A, o B ou o C. E será incompleta quando tiver faltando algum desses coeficientes. Bom, então, completa. Nós temos menos 5x² mais 8x mais 4. Temos o A, temos o B e temos o C. Então, equação completa. Outro exemplo. Nós temos o A, que é 1, nós temos o B, que é 2, e o C, que é 14. Completíssima. E um último exemplo de completa. Cuidado que aqui ela está bagunçada, ó. Nós temos o A, que é 5, o B, que é 9, e o C, que é 6. Ok? Agora, as incompletas estará faltando algum dos coeficientes. Nesse primeiro exemplo, nós temos o A, que é menos 6, e o B, que é menos 1. O C é 0. Nesse outro exemplo, nós temos o A, que é 1, não temos o B e temos que o C é menos 3. Está faltando o B, incompleta. E, por fim, nesse exemplo, nós temos apenas o A. Está faltando aqui o B e o C. Então, equação incompleta. Ok? Então, por hoje, era isso.